Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, as senhoras procuradoras, cumprimento o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Eu declaro aberta a 30ª sessão da primeira Câmara. A ata da 29ª sessão encontra-se sobre a mesa. Foi encaminhada previamente a vossas excelências. Se não houver objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de iniciar os trabalhos do dia, eu indago a senhora procuradora, representante do Ministério Público, doutora Hélida Graziani, se deseja vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Boa tarde, Vossas Excelências. O Parquê de Contas manifesta interesse em produzir sustentação oral nos itens 24 e 47. Itens 24 e 47. Não. Sustentação oral. O item 24 é de relatoria do eminente conselheiro Renato Martins Costa e o item 47... Sim. 47? 47. 47 é de minha relatoria. Então, ok. Vamos, então, para... Começamos na parte estadual, sessão estadual, relato aos itens ao meu encargo. Eu relato o item 1 da pauta, em exame termos aditivos que alteraram o contrato firmado entre o DAE e a Interpa Engenharia Limitada, visando a execução de serviço de desassoreamento do Rio Tietê. Assessoria sob a ótica econômica, chefia de ATJ, PFE, se manifestaram pela irregularidade dos termos aditivos. Aqui o exame da matéria espelha que os acréscimos consubstanciados nos termos aditivos atingiram um montante que correspondeu a 64,99% do valor atualizado do contrato, em dissonância com o limite legal imposto pela norma de regência. Nessa conformidade, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho os pronunciamentos desfavoráveis de assessoria técnica e da PFE e voto pela irregularidade dos termos aditivos. Eu voto também pelo conhecimento do endosso de segurança de garantia. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 2 da pauta. Também aqui um termo de aditamento, mas aqui é referente a um contrato firmado entre a Fundação para o Desenvolvimento de Educação, a FDE, e a empresa Construmic, Comércio e Construção Limitada. Eu destaco que a licitação e o contrato inicial já foram julgados irregulares por esse tribunal. Aqui, considerando, então, o princípio da acessoriedade, eu voto no sentido da irregularidade do primeiro termo de aditamento, bem como pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivos. Em votação, em discussão, aprovado. Eu relato o item 3 da pauta, em exame convênio e termos aditivos celebrados pela Secretaria de Administração Penitenciária. A TJ, após exame do que foi acrescido, atestou a apresentação de documentos faltantes, bem como verificou que não foram apontados indícios de danos decorrentes, manifestando-se no aspecto jurídico pela regularidade da matéria com recomendação. Também pela regularidade foi o posicionamento da PFE. Aqui eu destaco vários outros processos que tratam de matéria análoga, foram considerados regulares por essa Corte. Considerando os precedentes citados no corpo do voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências e levando em conta também que o convênio posterior ao aqui analisado também já foi julgado regular por essa Corte, eu voto, então, no sentido da regularidade do termo de convênio e dos termos aditivos, mas com as necessárias recomendações e determinações constantes no corpo do voto, que está em discussão, em votação, aprovado. Eu peço licença agora para relatar em conjunto os itens 4 a 18 da pauta. São prestações de contas de recursos repassados por órgãos da administração estadual às prefeituras municipais e a entidades do terceiro setor.
tendo sido objeto de apontamentos apenas 2 questões inseridas nos processos constantes de alguns itens. No final, toda a instrução é pela regularidade. Assim sendo, eu acolho as manifestações favoráveis e voto no sentido da regularidade das prestações de contas, bem como pelo conhecimento da devolução da importância de R$ 20.389,95, procedida pela Prefeitura de Ocauçu, nos autos do TC 1869, que é o item 4 da pauta. E também determino que a primeira DF continue o acompanhamento da aplicação restante de R$ 1.570 referente ao processo do item 5 da pauta. Então, eu voto nos itens 4 a 8, todos pela regularidade, o item 4 pelo conhecimento da devolução e o item 5 pela regularidade, mas com determinação de acompanhamento do valor restante. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato o item 19 da pauta. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp, contra a sentença que julgou irregulares prestações de contas dos adiantamentos concedidos ao servidor Paulo José Cavani Martins de Melo durante o exercício de 2007, condenando o ordenador da despesa e o responsável pelo adiantamento à restituição de valores ao erário estadual. O juízo de irregularidade teve por fundamento a ilegalidade na concessão de diárias pelo valor fixado pela Portaria Unesp, a Portaria 191 de 98, que estava em desconformidade com o Decreto Estadual 48292 de 2003. Também contribuiu para o decreto desfavorável controle deficitário nos pagamentos. Toda a instrução de ATJ, SDG e PFE é pelo não provimento do recurso. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, a recorrente não apresentou nenhuma justificativa apta a alterar o juízo de irregularidade decretado pela sentença combatida, pois apenas repisou as argumentações anteriormente lançadas. Contudo, pertinente seja que a devolução seja restrita ao valor que exceder aos limites do decreto estadual número 48292 de 2003 e não do valor total recebido. Nessas circunstâncias, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto no sentido do provimento parcial do recurso ordinário interposto, mantendo-se o decreto de irregularidade, reformando, contudo, os valores a serem restituídos aos erários do Tesouro Estadual nos termos propostos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, para relatar os itens 20 a 24, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa, lembrando apenas que o item 24 é pedido de citação oral. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheiro Dimas Ramalho, as eminentes procuradoras doutora Hélida Graziani Pinto, Cláudia Távora Nicolau, senhor secretário, diretor-geral e a todos os presentes. Em conjunto, senhora presidente, 20 e 21, cuida-se de pregão eletrônico, do qual derivaram 2 contratos de interesse da Secretaria de Educação, Divisão de Ensino, Região Sul 2, contratadas Conserve Sistema de Serviços e Provac Serviços, prestação de serviços de merenda escolar. A instrução é convergente no sentido da regularidade, os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados. O item 22 eu retiro de pauta com o retorno ao gabinete, já que a matéria de mérito é a mesma que motivou o pedido de vista do eminente conselheiro Dimas Ramalho na sessão anterior. Retorno ao gabinete. Retirado de pauta o item 22 com retorno ao gabinete. A palavra continua com Vossa Excelência. 23. Prestação de contas de recursos repassados em 2012 e 2013 pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência à Prefeitura Municipal de Botucatu. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 24 cuida de prestação de contas de recursos repassados em 2011 pela Secretaria de Estado da Saúde para a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. O objeto deste contrato de gestão
é a operacionalização de gestão e execução de atividades de serviço de saúde no Hospital Regional de Porto Primavera. A matéria de fundo já foi objeto de aprovação em sessão anterior desta Câmara. Em exame, portanto, apenas a prestação de contas de 2011. A imperfeição que foi realçada na instrução, senhores conselheiros, diz respeito à contratação pela entidade da empresa GESA World do Brasil para ofertar assessoria para avaliação de resultados de execução de contrato de gestão, sem recorrer à cotação de mercado para conferir a economicidade. Além do mais, declarou que a atividade de avaliar metas e resultados incumbiria a própria Secretaria da Saúde. Esta posição da nossa fiscalização. A empresa contratada, o contrato de gestão, a tal GESA World, confirmou que foi contratada e que a origem o fez por indicação da própria Secretaria, da coordenadoria competente da própria Secretaria de Estado. Secretaria diz que, em busca de melhoria da qualidade, sugeriu convocar uma empresa para orientar e implantar a prática de excelência em gestão de saúde em algumas unidades, matéria que, inclusive, já teria sido objeto de apreciação em oportunidades anteriores e em outras entidades, por parte desta Corte. A instrução encerrou-se com manifestações pela desaprovação da parte de ATJ e do Ministério Público de Contas e pela regularidade da douta PFE. Passo a palavra, então, à procuradora para a sustentação oral. Vossas Excelências, como o relatório muito bem traçado pelo nobre conselheiro Renato Martins Costa anuncia, o fundamento que justifica a intervenção oral em reiteração à manifestação já juntada aos autos do Ministério Público de Contas é a perspectiva de que, num contrato de gestão da área de saúde, possa a contratada, de uma certa forma, terceirizar a própria avaliação do cumprimento do contrato de gestão, que deveria estar a cargo da secretaria contratante. E, nesse caso, o processo ainda dá indício de que essa GESA World, essa empresa que foi contratada, já havia sido em outra atuação no Hospital de Presidente Prudente, por valores ainda mais altos. O dado que a fiscalização nos traz é que esse contrato sozinho, por mais que a avaliação de metas seja uma atividade da própria administração contratante, consumiu 2% do valor total. Em si é um valor isolado, pouco relevante, não vai impactar demasiadamente, mas se pensarmos que a formulação do que seja plano de trabalho, do que seja previsão de metas a serem atingidas, a compreensão do planejamento, que é obrigação da própria administração pública contratante, faz parte de um processo que é indelegável, não se delega o planejamento, nem tampouco o monitoramento do cumprimento do planejamento. Esse custo se torna ainda muito maior porque a administração pública, não tendo em mãos esse dado de acompanhamento, de monitoramento periódico, passa a ficar refém e capturada de uma avaliação terceirizada feita pela própria contratada. Então, na verdade, além da questão de economicidade, se torna um risco de captura de avaliação da política pública pela própria contratada e manejada de forma irregular. Nesse caso, eu trouxe à baila para comentar com Vossas Excelências que, claro, não se aplica ao presente processo, mas é um cenário que se aplicará doravante aos repasses ao terceiro setor, da Lei 13.019, de 2014, promulgada em 31 de julho deste ano, e que já apresenta como essencial ao processo de repasse de recursos ao terceiro setor a existência de uma comissão de monitoramento e avaliação dentro da administração pública que faz os repasses, e lá no artigo 58 dessa mesma lei, dessa nova lei do regime jurídico de repasse ao terceiro setor, o artigo 58 me dá, e por isso é tão importante pensar que não se trata apenas de 2% do valor agregado de um serviço que não deveria ter sido terceirizado. É o próprio mérito de compreensão do que está a ser repassado. Esse artigo 58 da Lei 13.019 me diz que a administração pública deve realizar procedimentos de fiscalização nas parcerias celebradas, a título de monitoramento e avaliação, por meio de visitas em loco. Entre outros exemplos, continuando, o parágrafo 2º desse artigo 58, suscita a necessidade de pesquisa de avaliação de satisfação em face dos beneficiários,
ou seja, um teste de efetividade. Como beneficiário do SUS num hospital gerido por contrato de gestão, tem que ser aferido e monitorado, inclusive com pesquisa de satisfação dos usuários. Que a administração pública faça a delegação disso a terceiros, a própria lei prevê. A administração pública pode contar com a ajuda de terceiros, mas não a entidade contratada, não a própria a entidade do terceiro setor contratada. Esse suporte de informação, esse suporte analítico com pesquisa de satisfação dos usuários, com visita em loco, com monitoramento da política pública, com incorporação de demanda, inclusive incorporação das ações judiciais, é obrigação da administração pública. Esse artigo 58 da nova lei de repasses prevê tudo isso sem prejuízo do controle interno e do controle externo. É um elemento de aprimoramento. E quando a gente vê esse artigo 58 dizendo a administração pública faça um monitoramento, tanto por meio de vistorias em loco, quanto por meio de pesquisa de satisfação do usuário, isso é um outro contrato, ou uma outra forma de abordagem, seja direto pela administração pública, seja contratando terceiros, que não é delegável. Não é delegável à executante, no caso, à contratada, à entidade do terceiro setor contratada, a possibilidade de ela dizer como está ou não cumprindo o contrato de gestão. Então, é nesse núcleo, Vossas Excelências, que o artigo 58 da Lei 13.014 nos reclama uma orientação dos nossos processos de prestação de contas de terceiro setor, ainda que relativos a fatos anteriores à nova lei. Incorporar esse horizonte de monitoramento antes do término do contrato de gestão, então, monitoramento periódico, monitoramento intermediário das metas intermediárias, é algo que já pode ser feito desde já. Ainda que por uma interpretação principiológica, analógica, ainda que a gente retome o artigo 74, inciso 1 da Constituição, que diz que compete ao controle interno avaliar os programas. O 74.1 da Constituição diz que o controle interno é responsável pela avaliação dos programas. E nisso inclui, obviamente, os repasses ao terceiro setor. Então, o norte desse artigo 51 da Lei 13.014 nos dá não só o reforço para o que a fiscalização já apontava como irregular, reiterando o que nós já falávamos nesse processo específico, mas também um caminho para avançarmos em outros processos análogos. É nesse sentido que, mais uma vez, pugnamos pela irregularidade da matéria em exame, mas também pretendemos fustigar já a incorporação desse novo regime de repasse ao terceiro setor na análise dos fatos que nos chegam cotidianamente, ainda que em caráter principiológico. É o que tinha a pugnar, Vossas Excelências. A palavra retorna ao conselheiro relator. Cumprimento a eminente procuradora pela sustentação, que bastante densa e que me faz retirar o processo de pauta com retorno ao gabinete para uma análise mais acurada nesse sentido. Até, senhora presidente, senhor conselheiro, interessante, por conta de outro processo, há um tempo atrás, discutia eu com o nosso secretário-diretor-geral a implantação da nova lei, que começa a se tornar efetiva no final de outubro, né? E me informou o doutor Sérgio que, inclusive, as nossas instruções para seu cumprimento e sua implementação, elas se aperfeiçoarão exatamente no mesmo momento, de forma que, em vigor a lei, nós já teremos as instruções para o jurisdicionado e para a própria atividade fiscalizatória do tribunal, igualmente no mesmo momento implementada. Então, acredito que haja uma convergência positiva nessas posições e a matéria realmente merece uma análise bastante cuidadosa. Peço que retorne ao meu gabinete, senhora presidente. Então, retirado de pauta o item 24, com retorno ao gabinete do conselheiro relator. A palavra agora para os itens 25 a 32 é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras, senhor diretor-geral, senhores advogados, senhores funcionários. O item 25 é concorrência e decorrente contrato firmado entre a Companhia Paulista de Trem Metropolitano, CPTM, e a empresa Droga Viver com Saúde Limitada, que tem por objeto a concessão de uso de espaços para exploração comercial de drogarias
nas estações da CPTM e termo de rescisão amigável. Conforme voto disponibilizado a Vossa Excelência, tendo em vista que o contrato não produziu efeito algum, eu proponho o arquivamento dos autos. Pelo arquivamento, eu voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 26, termos aditivos ao contrato firmado entre a Secretaria da Saúde e 2N Engenharia para obras de adequação de pronto-socorro. Já disponibilizei voto previamente a Vossas Excelências, e das 18 empresas que participaram, 16 tiveram suas ofertas desclassificadas, com base em elemento não especificado no ato convocatório, e tampouco foi justificado a contento nos autos. Entre outras razões aduzidas em voto, que já disponibilizei a Vossa Excelência, a situação agrava-se em caso em tela, porque as desclassificações pautaram-se nas composições de cada um dos itens previstos na planilha orçamentária, e não só por se tratar de preços unitários, manifestamente inexequíveis. Os termos aditivos também estão contaminados pelos vícios do certame licitatório e da contratação original por força do princípio da acessoriedade. Anteexposto, voto pela irregularidade da matéria e aplico multa de 300 UFESPs ao senhor responsável, senhor Reinaldo Noboro Sato. É o voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, convênio e termos aditivos entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A triangulação com a interveniente fundação da Faculdade de Medicina, notadamente no bojo do instrumento, descaracteriza a relação do convênio com o primeiro setor e institui e caracteriza o direito privado. Entre outras falhas, contribui para o juízo favorável a alteração promovida pelo termo aditivo 1 de 2008, que aplica o instrumento vigente modificações atinentes a convênio já extinto, portanto, sem validade e existência no plano jurídico. Diante disso, eu voto pela irregularidade do convênio, termos aditivos, mas deixo aplicar multa pelo ajuste em virtude do falecimento do responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, permito relatar em conjunto os itens 28 a 31 da pauta. Perfeitamente. Trata-se de contrato de gestão e termos aditivos firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Congregação Santa Catarina. Já disponibilizei os votos previamente e, diante da ausência de elementos que permitam aferir a aplicação de recursos, já que nos autos não há elementos suficientes, além da ausência justificativa para acréscimo financeiro empreendido, eu voto pela irregularidade do ato de licitação e do contrato de gestão e exame, bem como das prestações de contas dos exercícios 2005, 2006 e 2009, senhor presidente. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. O item 32 é prestação de contas de repasses efetuados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, a Renascer, que é a Associação de Amigos e Mutirantes de Presidente Epitácio. A documentação acostada aos autos não permite a emissão de juízo favorável, especialmente diante da inadequada ou incompleta prestação de contas, com saldos não devolvidos. Oportuno registrar também que foi instaurada uma CPI pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com a finalidade de investigar denúncia de fraude de licitação para a construção de casas pela CDHU, em cujo relatório final constou o nome da entidade Renascer, ora conveniada. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas e exame, aplico multa de 500 UFESP ao responsável pela situação, o senhor Rony von Góes de Andrade, e após julgado, requeiro cópia da decisão ser remetida mediante ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como ao juiz da primeira vara civil do Foro de Presidente Epitácio, para ciências e adoção de medidas que lhe pertinentes. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, eu agradeço a presença e participação da doutora Cláudia Viviane Nicolau, representante
da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, a nossa sessão, a parte municipal. Eu relato os itens a meu encargo. Inicio pelo item 33, em exame uma concorrência e um contrato firmado entre a Prefeitura de Embu e o consórcio Etama-M, bem como termos aditivos e a análise também da execução contratual. A TJ manifestou-se pela irregularidade da matéria. Nesse processo, eu destaco a ocorrência de aglutinação do objeto, uma vez que o contrato abrigou canalização de córregos, reconstrução de pavimentação asfáltica, execução de conjuntos habitacionais em diferentes bairros e ainda remoção de famílias, item que deveriam ser licitados de forma separada. A indevida aglutinação dos diversos objetos conduziu à formulação de exigências de habilitação muito rigorosas e diversificadas, afastando potenciais interessados pelo certame. Nota-se também que a Prefeitura de Embu não esclareceu as divergências entre os documentos apresentados, a ausência de colocação de placas de identificação nas obras, a antecipação do recolhimento de garantia para a participação do certame, dentre outras falhas. Pondero também que não houve a indicação da fonte de referência para cada item do orçamento de referência, a qual evidencia que não houve a comprovação da compatibilidade dos valores contratados com os preços do mercado. Por fim, a vigência do contrato em exame expirou em 18 de novembro de 2011, sendo que do total de as 13 obras inicialmente pactuadas, apenas uma delas foi efetivamente entregue, com a emissão do termo de recebimento definitivo. Nessa conformidade, o meu voto é pela irregularidade da concorrência do contrato, bem como pela execução contratual e ainda pela irregularidade dos aditivos. Eu voto ainda pela aplicação de multa ao senhor Geraldo Leite da Cruz, prefeito municipal à época, no valor que estipula equivalente a 500 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 44 da pauta, em exame concorrência e contrato firmado entre a Prefeitura de Diadema e a empresa EISIM, Empresa Nacional de Sinalização e Eletrificação Limitada. 34. A SDG se manifestou pela irregularidade da matéria. Nesse processo do item 34, foram verificadas irregularidades concernentes à aglutinação do objeto, exigências de apresentação de garantia para licitar até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, indicação do BDI nas composições dos preços unitários e apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis acompanhados dos termos de abertura e encerramento e do livro diário. Aqui eu compartilho o entendimento exarado pela SDG e voto pela irregularidade da licitação e do contrato decorrente, face às irregularidades citadas, e aplico ainda multa de 200 UFESPs à autoridade que firmou o ajuste. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 35 da pauta e exame pregão presencial, contrato firmado entre a Prefeitura de Jundiaí e o Consórcio Ambiental Jundiaí. A TJ e SDG se manifestaram pela irregularidade da matéria. A origem encaminhou alegações complementares, reiterando suas argumentações a respeito dos apontamentos efetuados na instrução processual. Eu passo ao voto. Aqui, quanto à exigência de metodologia de execução para fins de habilitação, eu acompanho o posicionamento externado pela SDG no sentido de não ser aplicável os parágrafos 8º e 9º do artigo 30 da Lei 8.666 para os casos onde o objeto licitado envolva serviço de limpeza pública. Igualmente irregular aqui a exigência para fins de comprovação de regularidade fiscal de apresentação de quitação de todos os tributos. Da mesma forma, é inaceitável a necessidade de visto do CREA São Paulo para empresas com sede em outro estado. Também aqui houve afronta à súmula 24 dessa Corte.
Nessa conformidade, face ao rol de irregularidades, eu voto pela irregularidade do pregão presencial, do contrato, do termo de retificação, bem como pelo conhecimento das garantias, com as recomendações necessárias. E eu voto ainda pela aplicação de multa ao senhor Walter da Costa e Silva Filho, secretário municipal de Serviços Públicos à época, assinatura do contrato, multa que estipula no equivalente a 300 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 36 da pauta. Trata-se de um termo de aditamento referente a um contrato celebrado entre a Prefeitura de Guarujá, objetivando a prestação de serviço de locação de veículos utilitários leves. A fiscalização observou que, em decorrência do número de veículos previsto no aditamento, agora examinados, foram ditados 5 veículos, e dos acréscimos consignados nos ajustes precedentes, 4, estava caracterizado um aumento de 34,61% em relação ao quantitativo estimado no contrato inicial. A assessoria técnica, ATJ e SD, a assessoria técnica e sua chefia manifestaram pela irregularidade da matéria. Eu passo ao voto. Não constam dos autos quaisquer justificativas para a celebração do aditamento. Ausente ainda nota de empenho vinculada à avença, impossibilitando, portanto, a conclusão no sentido da pertinência do aumento do quantitativo realizado e despesas decorrentes. Destaca-se o fato que a atual administração municipal declarou que sequer foi possível localizar o processo administrativo correspondente. Nessa conformidade, eu voto no sentido da irregularidade do termo aditivo. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 37 da pauta. Em exame, aquisições de combustíveis efetuadas pela Prefeitura de Ribeirão do Sul, da empresa Irmãos Torresan Limitada, no período de janeiro a dezembro de 2006, por inexigibilidade de licitação. Aqui, conforme bem observado por SDG, à época das aquisições, só havia um posto de combustíveis no município, fato que afasta a questão referente à necessidade de procedimento licitatório. Entretanto, não foi cumprida a determinação do então prefeito municipal para que se celebrasse o contrato, havendo assim afronta ao artigo 62 da Lei Federal 8666. Além disso, os argumentos apresentados são insuficientes para justificar a elevação dos preços de gasolina e do álcool após 4 dias dos valores ofertados, na mesma data em que foi efetuada a ratificação, a adjudicação e a homologação em favor do posto contratado. Em face do exposto, acolho a manifestação de SDG e voto pela regularidade da inexigibilidade de licitação e pela irregularidade das aquisições. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora os itens 38 e 39 da pauta. Em exame pregão presencial e ata de registro de preços firmado entre a Prefeitura de Taubaté e a empresa Potência Engenharia e Construção Limitada. Também em análise uma representação. A TJ e MPC se manifestaram pela regularidade da matéria e improcedência da representação. Aqui eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução e as manifestações de ATJ e MPC e voto pela regularidade do pregão, data de registro de preço, bem como pela improcedência da representação, destacando que nos processos e votos serão juntados relatórios e votos individualizados com as necessárias recomendações. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. O item 40, eu solicito retirada de pauta com reinclusão automática. Eu retiro de pauta o item 40. Eu passo a relatar o item 41. Trata-se de um pregão presencial e também atas de registro de preço firmados pela Prefeitura de Jandira, visando a aquisição de mobiliário escolar e outros equipamentos. A instrução é toda pela regularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho o posicionamento externado pela equipe de fiscalização e pelo Ministério Público de Contas e entendo que a matéria deve ser considerada regular. Assim, voto pela regularidade do pregão presencial e das atas de registro de preço. Em votação,
Em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar em conjunto os itens 42 a 44 da pauta. Trata os autos de exame de dispensa de licitação efetivada pela Prefeitura de Lençóis Paulistas e do contrato de gestão firmado com a Organização Cristã de Ação Social, OCAS, bem como a prestação de contas referente aos exercícios de 2007 e 2008. Também em análise um termo de aditivo. Aqui eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Quanto à dispensa de licitação e o contrato de gestão, a instrução é unânime pela regularidade. Ressalto que outros contratos de gestão entre as mesmas partes foram julgadas regulares por essa Corte, conforme as decisões listadas no corpo do voto previamente encaminhado a Vossas Excelências. Sobre o termo aditivo, algumas justificativas encaminhadas não podem ser acolhidas. Não prosperam as alegações no que se refere aos gastos com pagamentos de verbas rescisórias a 2 funcionários da organização social, no valor de R$ 16.458,50. Haja vista que essa responsabilidade era da contratada, conforme cláusula expressa do ajuste. Nessa conformidade, na esteira do relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, eu voto no sentido da regularidade da dispensa de licitação e do contrato de gestão, e pela irregularidade do termo aditivo. Em relação às prestações de contas, o voto é no sentido da regularidade, com exceção do valor citado, recebido indevidamente a título de pagamento de despesas rescisórias. Valor esse que considero irregular, condenando a Organização Cristã de Ação Social à sua devolução, com os acréscimos legais, ficando suspensa de novos recebimentos até que regularize essa situação perante essa Corte de Contas. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora em conjunto os itens 45 e 46 da pauta. Em exame prestações de contas de recursos repassados na seguinte conformidade. Item 45, pela Prefeitura de Mongaguá, a Consultoria de Reação Estratégica e Centro de Reforço Educacional, no exercício de 2010. A fiscalização apontou irregularidades relacionadas com a ausência de realização de concursos de projetos. Plano de trabalho elaborado não poderia ter sido aprovado, uma vez que se destinava a atender uma população que incluía adultos, enquanto os recursos previam que os repasses seriam destinados somente para atendimento de crianças. A ausência de documentos necessários para a assinatura do termo de parceria. Atividades desenvolvidas em desconformidade com o plano de trabalho. A prestação de contas foi reprovada pela Prefeitura Municipal, que inscreveu o débito em dívida ativa. A instrução de ATJ e Ministério Público de Contas é pela irregularidade. Agora, quanto ao item 46, recurso repassado pela Prefeitura de Sertãozinho ao Centro Integrado e Apoio Profissional, CIAP, no exercício de 2008. Fiscalização apontou falhas relacionadas com a falta de demonstrativo, de comparativo entre as metas propostas e os resultados efetivamente alcançados no exercício de 2008, ausência de providência da Prefeitura, que não comunicou essa Corte as irregularidades detectadas, falta de fixação de data limite para apresentação da prestação de contas, ausência de documentos comprobatórios de despesas efetuadas, não tem nota fiscal, recibo, no valor de R$ 54.301,43. A instrução também de ATJ e fiscalização é pela irregularidade da matéria. Aí eu passo ao voto. Os óbices levantados durante a instrução processual não foram afastados pelas razões de defesas ofertadas. Nessa conformidade, na esteira do relatório e voto previamente encaminhados a Vossas Excelências, eu voto no sentido da irregularidade das prestações de contas, condenando as beneficiárias à devolução das importâncias recebidas, suspendendo-as de novos recebimentos até a regularização da matéria perante essa Corte. Eu voto ainda pela aplicação de multa ao senhor José Alberto Gimenez, prefeito municipal de Sertãozinho, no valor equivalente a 300 UFESPs, em face dos fatos constantes no TC 1363, item 46, diante da inércia na adoção de providências cabíveis quanto à comunicação das irregularidades a essa casa e suspensão de novos repasses ao beneficiário. Eu destaco os processos juntados relatórios e votos individualizados. São votos que estão em discussão, em votação,
Aprovado. Agora, o item 47 é pedido de sustentação oral. Então, eu passo ao relatório. Procurarei fazer uma síntese do relatório. O item 47 trata-se de prestação de contas referente a recursos financeiros repassados em 2007 pela Prefeitura Municipal de Birigui, a Santa Casa de Misericórdia de Birigui, a Unidade Regional de Araçatuba, UR1, em sua análise inicial da matéria, efetuou alguns apontamentos. Destaco entre eles. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, traz em seu texto, de forma genérica, somente a despesa a ser realizada com a área de saúde, não demonstrando valores a serem transferidos a título de subvenção à entidade do terceiro setor para atendimento das ações de saúde. Não obstante, as leis municipais específicas, número 4824 de 2007, 4901 de 2007 e 4922 de 2007, previam os repasses financeiros à Santa Casa no exercício de 2007. O plano de trabalho e metas de programa de atendimento para 2007 consiste em informações sobre o número de médicos e suas especialidades, número de leitos, equipamentos, dependências do hospital, dentre outros. O item 2 traz um plano que informa objetivos e metas de forma genérica. O secretário municipal de saúde esclareceu, por meio de ofício, que a Santa Casa estava sob intervenção há mais de 15 anos e o município estava envidando esforços para manter o funcionamento da unidade hospitalar e a qualidade do serviço prestado, destacando que a Santa Casa de Misericórdia é o único hospital do município. Em decorrência dos apontamentos, as partes foram notificadas, ambos, tanto a Santa Casa quanto o ex-prefeito, trouxeram justificativas, alegando, em síntese, que as subvenções da Prefeitura são responsáveis à continuidade de funcionamento da Santa Casa, que está obrigada a destinar 60% de sua capacidade para atender ao SUS, formado por toda a população de Birigui e 10 municípios vizinhos, existindo ainda um grande passivo trabalhista. Os recursos municipais completam aqueles obtidos por entidade por meio de atendimentos particulares, inclusive relacionados ao plano de saúde próprio. O quadro de detalhamento da despesa, o QDD, anexado ao feito, e que acompanha a LOA, menciona a subvenção destinada ao terceiro setor na área de saúde. Trouxeram outras justificativas, principalmente mostrou-se o relatório de atividades, foi encaminhado, agora nesse momento, acompanhado de uma série de planilhas que evidenciam os serviços prestados pela Santa Casa com a utilização da subvenção recebida. O parecer conclusivo anual foi refeito, passando a atender integralmente o artigo 369 das Instruções 2 de 2007 dessa Casa. A fiscalização, após a apresentação dessa documentação, a fiscalização e instrução adicional observou que, embora os responsáveis tenham deixado de esclarecer apontamentos referentes à ausência do termo de convênio e o caráter genérico do plano de trabalho, apresentaram justificativas sobre pontos importantes da prestação de contas. E, assim, nesse sentido, a fiscalização opinou pela regularidade da matéria com recomendações. É o relatório. Eu passo a palavra à eminente procuradora do Estado, procuradora do Ministério Público. Vossas Excelências, o que justifica a pretensão de sustentação oral nos presentes autos é nem tanto questionar e pugnar pela irregularidade, porque, de fato, os serviços, ao longo da instrução, parecem, sim, ter sido executados e prestados, mas o cenário relatado de 15 anos de situação de intervenção da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. 15 anos de intervenção, ou seja, o próprio município, como um suporte inerradável, quase se configura uma situação de estatização da Santa Casa de Misericórdia, que não sobrevive sozinha, a não ser pelo custeio direto ou indireto do município. E nesse cenário de 15 anos de intervenção, relatado em um ofício de 2009, certamente se perpetua até os presentes dias, sobretudo pela falta de uma correção adequada da tabela de procedimentos do SUS.
merece uma perspectiva, uma retomada diferente por parte de nós aqui no exame das contas. Porque, claro, é regular, mas o cenário se perpetua. O cenário de intervenção, de falta de equilíbrio financeiro, sobretudo da falta de repasses federais para suportar o serviço de saúde, deve nos fustigar, nesse momento, um debate sobre em que medida não seria possível orientar o município de Birigui, orientar a própria Santa Casa de Misericórdia, como beneficiária desse repasse, a que pretendam manejar os instrumentos de busca de recursos suficientes, inclusive junto à União. Porque 15 anos de intervenção, como eu disse, uma espécie de estatização indireta, o município acaba sendo o gestor principal dessa entidade. Não necessariamente licitando, a entidade, a Santa Casa, não necessariamente licita, não necessariamente faz concurso, mas sobrevive só porque o município está ali como interventor contínuo. A pergunta que nós fazemos nesse processo, sobretudo diante dos elementos críticos que as Santas Casas todas passam, até que ponto o cenário pode permanecer assim, ano após ano, com o exame de contas cada vez mais dramáticos, sem que também nos proponhamos uma reflexão das causas desse cenário. Há 2 anos, o governo federal lançou o ProSUS, um programa de refinanciamento das dívidas das Santas Casas, sem debater o mérito do que levou à dificuldade dessas entidades a arcarem com seus passivos trabalhistas, fiscais e tudo mais. E, naquela circunstância, o que se debateu bastante foi a necessidade de revisão da própria tabela SUS, de reequilíbrio econômico-financeiro, já que se trata de um contrato administrativo regido pela lei orgânica do SUS, que mereceria, tanto quanto possível, uma interpretação analógica com o artigo 58 da Lei de Licitações. Ora, no momento em que a gente vê um caso concreto de uma entidade como uma Santa Casa de Misericórdia, séria, consistente, mas que há 15 anos não se sustenta, isso em 2009, e que muito provavelmente se perpetua no tempo, o Tribunal de Contas, claro, julgará regular, dará recomendações, mas é preciso também induzir a responsabilidade solidária da União no custeio desses serviços prestados aqui no nível municipal. É inegável que os municípios hoje suportam muito mais do que o mínimo constitucional em saúde. É inegável também que a União tem sido regressiva em sua participação de custeio nos recursos vertidos ao setor saúde. O jornal Folha de São Paulo hoje divulgou com ênfase que o principal debate nesse processo eleitoral é a falta de custeio adequado para a saúde, sobretudo a falta de custeio federal adequado para a saúde. O STF tem admitido, ainda que em processos individuais, a reflexão consistente sobre a responsabilidade solidária da União, quando os municípios são demandados num primeiro plano. Então, tentar propor, de alguma forma, uma reflexão, ainda que num processo paulatino, de como os municípios possam tentar reaver, ainda que de forma de ressarcimento ou outros mecanismos, o que acresceram de contribuição ao SUS, é um debate que nós devemos incorporar. São 15 anos de Santa Casa de Misericórdia de Birigui, mas não só de Birigui, certamente as Santas Casas todas pelo interior passam por situações análogas. E não é falta de recurso municipal. E nem é só uma questão de aferir as metas acordadas no plano de trabalho e os resultados alcançados, porque, diante da pressão que a sociedade faz, certamente eles executam os serviços de saúde, salvo algumas situações, como a Santa Casa de São Paulo, que também merece um acompanhamento de uma auditoria própria. Às vezes, a má gestão da própria entidade merece uma análise própria. Mas a falta de recursos para o atendimento adequado, para a sustentabilidade financeira dessas instituições filantrópicas, das quais as Santas Casas são um exemplo mais paradigmático, até anterior à Constituição de 88, merece uma retomada que não se reduz ao volume de recursos municipais repassados a essas entidades. A notícia de uma instituição que há 15 anos está sob intervenção do município, portanto, ao nosso entendimento, de um certo modo, estatizada, sob intervenção há tanto tempo, acaba se tornando uma entidade da administração indireta, por estranho que pareça, e que o município poderia tentar demandar maior repasse de recursos, que não é só um ProSUS, um refinanciamento de débitos fiscais, de débitos previdenciários, e que os julgados dos nossos tribunais superiores admitem responsabilidade solidária para captar recursos federais,
Pergunto-lhes, Vossas Excelências, se não é o momento também de provocarmos os municípios a não só aportarem mais recursos próprios, como tem feito para a saúde, mas também a buscarem essa responsabilidade solidária. Precisamos também recomendar e orientar que os prefeitos, nesses casos de fronteira, como se avizinham as Santas Casas de Misericórdia, que demandem regresso à participação de custeio adequado da União. É importante que os tribunais de contas, sobretudo em casos de municípios com excessiva aplicação em saúde, provoquem, recomendem, sem nenhum teor punitivo, apenas uma orientação, a possibilidade de entrarem em juízo contra a União para ressarcir essas despesas que devem ser equilibradas do ponto de vista federativo. E aí eu lhes trago um dado que a própria Folha hoje também divulgou, mas que é relativamente consensual no meio acadêmico, que de 2000, quando a emenda 29 foi aprovada com a questão da vinculação orçamentária de gasto mínimo em saúde, até este último ano de 2013, a participação proporcional da União no total de recursos públicos vertidos ao SUS caiu quase 16%. É um volume muito alto. Era 60% em 2000 e agora está no patamar de 44%. Quem mais arrecada nesse mesmo período? Quem mais tinha mais capacidade de enfrentamento das demandas de saúde? A União. Se eu tenho um mecanismo processual de responsabilidade solidária, ainda que alguns juízes não aceitem na mesma lide, mas que depois você pretenda o ressarcimento, por que não fomentar esse instrumento? A falta de sustentabilidade financeira da Santa Casa de Misericórdia de Birigui é constatada. O que o Parquet de Contas propugna aqui é alguma medida de proposta de médio prazo para a gente não deixar que o município suporte sozinho os custos de tentar manter um sistema de saúde que não só é universal, igualitário em favor da sociedade, mas que é dever de todos os entes da federação em igual nível. Então, é nesse sentido que nós nos manifestamos, entendemos que, de fato, o caso seja uma regularidade. A Santa Casa, nesse caso, trouxe elementos que comprovam a execução do serviço, mas o cenário é mais crítico e talvez mereça uma consideração de como apontar uma rota de saída dessa insolvência persistente, que gera uma intervenção há mais de 15 anos na Santa Casa de Misericórdia de Birigui. É o que tínhamos a propor e, mais uma vez, nesse mesmo momento, aproveito o ensejo para dizer que o Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público de Contas, instauraram um inquérito civil público para analisar esse subfinanciamento federal da saúde pública, em que realizamos, no último 5 de setembro, uma audiência pública bastante volumosa, com a participação de bastantes gestores municipais, e do qual pretendemos decorra, com o avançar da instrução, para a proposta de uma ação civil pública e até mesmo a representação ao Procurador-Geral da República de uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque não se trata de um problema de curto fôlego, é um problema histórico, como disse, remonta a 2000, e, antes disso, a própria fragilidade de custeio da saúde, em que os municípios apenas são tão vitimizados, tão onerados quanto a própria sociedade. Então, nesse momento, é uma perspectiva de apoio aos municípios, de retomar um horizonte de onde o dinheiro para a saúde está faltando. É na nossa capacidade de controle da regressividade do gasto federal em saúde. E aí a orientação que peço aos senhores, na medida do possível, nas contas que analisarem, nas prestações de contas municipais, nos pareceres de contas anuais, a recomendação, a sugestão para que os prefeitos não deixem de lado a possibilidade de ações regressivas contra a União na ideia de responsabilidade solidária, de um custeio mais adequado. Podemos induzir a busca dos recursos federais. É isso que o Ministério Público de Contas tinha a propor e agradeço, Vossas Excelências. Eu, inicialmente, parabenizo Vossa Excelência pela exposição da matéria. Entendo a preocupação de Vossa Excelência. A questão é de extrema importância mesmo, devendo realmente ser debatida e acompanhada por essa Corte de Contas. Mas aqui, no caso específico, nós estamos fazendo prestação de contas de 2007. E eu entendo que isso deve ser debatido daqui para frente. Então, vamos me ater ao caso concreto aqui em 2007. No caso concreto aqui em 2007, conforme relatado, as questões suscitadas, a instrução inicial do feito,
foram dirimidas com os esclarecimentos e documentos adicionados e encaminhados posteriormente pelos responsáveis, havendo manifestação favorável pela fiscalização. Observa-se que não há indicação de que os recursos deixaram de ser aplicados na prestação de serviços objetivados, contando os autos, inclusive, agora com relatório de atividades do exercício de 2007 e parecer conclusivo favorável da Prefeitura. Na sustentação oral acabada de preferir pela Procuradora do Estado, o MPC de Contas também foi favorável à regularidade no caso concreto. Aqui a Prefeitura noticiou providência no sentido de estabelecimento de critérios objetivos para futuramente fazer a mensuração dos valores de subvenção a serem destinados à Santa Casa, de modo que a efetivação dessa medida deve ser verificada nas próximas inspeções, como de praxe fazemos. Nesse sentido, mostra-se recomendável que os objetivos a serem atingidos no período relacionado com subvenção passem a ser detalhados em plano de trabalho. O atraso no plano de trabalho aqui também pode ser lançado ao campo das recomendações. Pelo exposto, o meu voto é pela regularidade da presente prestação de contas, com as recomendações necessárias. É como eu voto, voto que está em discussão, em votação, aprovado. Então, eu passo a relatar agora em conjunto os itens 40... Não, primeiramente, eu vou retirar de pauta o item 48 com retorno ao gabinete. E vou relatar em conjunto os itens 49 a 52 da pauta. Em exame, prestações de contas de recursos repassados por Amparo, Guarulhos e Mauá para entidades do terceiro setor. A instrução é pela regularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade das prestações de contas, objeto dos itens 49 a 52, bem como pelo conhecimento da devolução, pela regularidade das contas de 49 a 51, bem como pelo conhecimento da devolução dos recursos repassados pela Prefeitura de Mauá, a Associação Comunitária Oswaldo Alexandro, conforme consta do item 52. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu passo a relatar o item 53 da pauta. Em exame, contas da Câmara Municipal de Piquete relativa ao exercício de 2012. Aqui eu entendo que a falta de justificativa convincente ante a ausência de instauração do devido processo administrativo para apuração de responsabilidade de vereador envolvido em acidente com veículo da edilidade, e também a ocorrência de pagamento de horas extras a servidores sem a comprovação adequada de sua realização, são irregularidades suficientes a provocar a rejeição das contas. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho as manifestações de Ministério Público de Contas e SDG e voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Piquete, exercício de 2012, condenando os ordenadores de despesa ao ressarcimento dos valores impugnados relativos aos pagamentos de despesa de reparo de veículos e horas extras servidores, no valor total de R$ 6.693,51. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora item 54 da pauta, contas da Câmara Municipal de Manduri, referente ao exercício de 2012. A instrução é toda pela regularidade. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade, com ressalva das contas municipal de Manduri, com as recomendações constantes no voto. Em discussão, em votação, aprovado. Inicialmente, eu retiro de pauta agora o item 56, Prefeitura Municipal de Valinhos, com reinclusão automática. O item 56. E eu relato em conjunto os itens 55, 57, 58 e 59. Tratam de contas. Item 55. Contas dos municípios de Cosmorama, Presidente Epitácio, Nazaré Paulista e Borebi, todas referentes ao exercício de 2012. Conforme relatório e voto encaminhado previamente a Vossas Excelências, a instrução da matéria revelou falhas suficientes ao comprometimento das contas na seguinte conformidade: Prefeitura Municipal de Cosmorama,
Aqui ocorreu compensação de valores devidos ao INSS sem autorização administrativa ou judicial. Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio. Falta de recolhimento de parcela dos encargos sociais devido à Previdência. Déficit de execução orçamentária, financeira, indisponibilidade para pagamento de dívida de curto prazo. Também houve descumprimento do artigo 42 da LRF. Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista. Aqui foi observado um aumento de gastos com pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Prefeitura Municipal de Borebi. Insuficiência de aplicação de recursos do Fundeb, 98,13%. Gastos com pessoal atingiram o percentual de 54,84% da receita corrente líquida. Compensação de valores devidos ao INSS sem autorização administrativa ou judicial. Aumento da taxa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Nessa conformidade, o meu voto é pelo parecer prévio desfavorável às contas, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. O item 60 eu retiro de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. Prefeitura Municipal de Guatapará, 60. Eu passo a relatar o item 61 da pauta. Contas também do exercício de 2012, agora do município de Itapeva. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e, considerando o atendimento aos dispositivos legais e constitucionais, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas de 2012 do município de Itapeva, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto, que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 62 da pauta. Trata-se de um agravo formulado pela Prefeitura Municipal de Embu das Artes em face do despacho que lhe impôs multa de 160 UFESPs ao prefeito municipal em face do reiterado atraso na remessa de documentos ao sistema UDESP. Em preliminar, o recebimento como agravo do presente recurso ordinário não se mostra possível em face da intempestividade. Não satisfeitos os pressupostos de admissibilidade em face da intempestividade do apelo, eu voto no sentido do não conhecimento do agravo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em 63 da pauta, em exame, embargos de declaração opostos em face à decisão que julgou irregulares licitação e contrato firmado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Poço Feliz e Empresa General Water. Em preliminar, preenchidos os pressupostos, conheço os embargos de declaração. Em discussão, conhecidos. No mérito, não merece prosperar a pretensão do embargante, vez que o decisório não contém qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Dessa forma, rejeito os embargos de declaração. Em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 64 e 65 da pauta em conjunto. Item 64, recurso interposto pelo senhor Luiz Norberto Colazzi, na qualidade de ex-prefeito do município de Paraibuna, em face de sentença que julgou irregulares os pagamentos ao recorrente a título de diferença de 1/3 de férias e adiantamento de 13º salário. A SDG se manifestou pelo não provimento do apelo. Item 65, recurso ordinário ofertado contra a sentença, que julgou irregulares aquisições diretas, sem processos licitatórios ocorridos em 2010 no município de Itaberá. Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas se manifestaram pelo não provimento do apelo. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Em discussão, conhecidos. No mérito, como fiz constar dos relatórios e votos circunstanciados, encaminhados a Vossas Excelências, as razões recursais não se mostraram suficientes para afastar as máculas que recaem sobre os atos praticados pelos interessados. Nessa conformidade, na esteira das manifestações desfavoráveis constantes dos processados, meu voto é no sentido do não provimento dos recursos, destacando que serão juntados relatórios e votos individualizados. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados.
Eu relato em conjunto agora os itens 66 a 68 da pauta. Em exame, recursos ordinários. Item 66, interposto pela Prefeitura de Valinhos e pelo senhor Marcos José da Silva, então prefeito, contra a sentença que julgou irregulares admissões ocorridas no município. Item 67, recurso ordinário interposto pelo município de Nantes, contra a sentença também que julgou irregulares admissões. E, por fim, item 78, recurso interposto pelo ex-prefeito do município de Ilha Solteira, diante de sentença que julgou ilegais e negou registro a 9 admissões ocorridas no exercício de 2010, decorrente de processos seletivos 1 de 2010 e 4 de 2009. Em preliminar, os recursos estão em termos, deles eu conheço. Em discussão, conhecidos. No mérito, na conformidade dos relatórios e voto previamente encaminhados a Vossas Excelências, eu entendo que as razões recursais são suficientes para afastar as máculas que recaem sobre os procedimentos. Os recorrentes justificaram caso a caso cada contratação, procurando demonstrar a necessidade temporária. Motivo pelo qual, acompanhando o posicionamento externado por SDG, aqui eu voto pelo provimento dos recursos ordinários interpostos, reformando-se, por consequência, as decisões recorridas para fim de serem julgados regulares os atos de admissão de pessoal, com os consequentes registros e, consequentemente, cancelando-se as penas pecuniárias aplicadas. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Agora eu passo a palavra ao conselheiro Renato Martins Costa. Item 69 é representação apresentada por vereador à Câmara Municipal de Brotas, apontando possíveis irregularidades praticadas pelo Executivo local na contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação. Prazo fixado para apresentação de esclarecimentos não foi aproveitado, o que levou a TJ, assessoria, chefia MPC, a concluir pela irregularidade. Sem maiores delongas, é como segue o meu voto, julgando procedente a representação e aplicando multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, senhora presidente, 70 a 73. Perfeitamente. Termos aditivos, pregão presencial, contrato, ata de registro de preços, matéria de responsabilidade das prefeituras de Cajamar, Barueri, Brotas e Bertioga. Com a instrução, meus votos são no sentido da regularidade. Em discussão, em votação, aprovados. 74, pregão presencial, contrato, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste com Vegas Card do Brasil. Prestação de serviços de cartões para aquisição de gêneros alimentícios. A instrução de assessoria é pela irregularidade, chefia SDG pela regularidade. Me parece que a matéria não comporta reprovação. 11 empresas do ramo participaram, ofertaram propostas, 4 classificadas à fase de lances. A vencedora apresentou uma taxa de administração negativa de 7,49%. Voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 75, dispensa de licitação com base no 24.8. Contrato, Prefeitura Municipal de Presidente Prudente com a Prudenco, prestação de serviços de manutenção e conservação de prédios e áreas públicas no município. A TJ pela irregularidade, a SDG pela regularidade. A jurisprudência mais recente do tribunal, tendo em vista a alteração do objeto social da Prudenco, passou a aceitar a hipótese de dispensa de licitação, desde que os preços sejam compatíveis com os ajustados e praticados no mercado, o que é o caso do presente processo. Concluo pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 76, convênio entre a Prefeitura de Serquilho e a Santa Casa de Misericórdia Local. Execução, implementação e manutenção de programa de saúde da família. A TJ Economia pela regularidade e MPC pela irregularidade. Pelo convênio, toda a configuração da estratégia de saúde da família cabe ser definida pela Prefeitura, cabendo à entidade tão somente fornecimento de pessoal para a execução do mesmo. Prestação de serviço dessa natureza, inclusive, não faz parte sequer do objeto social ou dos estatutos da entidade conveniada. O comportamento da municipalidade, como se verifica, apenas transfere a contratação de pessoal de seu quadro para a entidade, não observa a reciprocidade que o tipo de acordo requer, se furtando de forma indireta ao cumprimento dos mandamentos constitucionais quanto ao regime de pessoal. Voto pela irregularidade.
Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 77 e 78 em conjunto. Perfeitamente. Concorrência, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Mogi Mirim com pró-sinalização viária limitada. Prestação de serviço de detalhamento técnico de projetos e procedimentos com fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra e apoio técnico na área de engenharia de trânsito. Sobre a matéria, recai representação apresentada por Serjet Comércio, Construções e Serviços de Trânsito. A instrução encerrou-se com manifestações de ATJ e SDG pela irregularidade. A contratante apresentou memoriais, devidamente sopesados no voto que passo a proferir. Panorama da concorrência, a participação de 2 proponentes, muito embora 5 empresas houvessem recolhido expressivo valor como garantia de participação no certame. Objeto licitado é de uma amplitude bastante grande e dessa descrição já se depreende que a aglutinação de itens tão distintos como projeto, gerenciamento, sinalização, central de controle, sistema de monitoramento, entre outros, pode ter afastado do certame empresas que apenas desempenhariam parte dessas atividades. Ademais, tal limitação vem a ser agravada pela vedação à participação de consórcio. Exigências de qualificação técnica também estão desconformes com a lei e com os entendimentos desta Corte, questão do visto no CREA quanto a empresas sediadas em outros estados. As parcelas de maior relevância correspondem a praticamente todo o edital. As quantidades indicadas extrapolaram os limites da súmula 24 e a comprovação de atividade prévia específica contraria a súmula 30. Há problemas com a visita técnica, profissional responsável era o único autorizado, e antecipação da data final da mesma, comendo um prazo estabelecido na lei. A garantia aqui também foi determinada se recolhesse até 3 dias antes da sessão pública para abertura dos envelopes, o que contraria todo o entendimento desta Corte em face da matéria. Voto pela irregularidade, pela procedência da representação, multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 79, concorrência, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Barueri, consórcio Alert e Direct Network Limitada. Serviços de desenvolvimento, instalação e implantação de sistema de monitoramento urbano por câmaras em diversos pontos do município. A instrução é pela irregularidade. Aqui nós temos a CAT requerida como qualificação técnico-operacional e, no caso concreto, com efeitos danosos à competitividade, já que 2 proponentes foram eliminados exatamente por conta disso. Por outro lado, há também questão relativa à experiência de software Tricerat, marca Citrix, conforme descrição do edital, vez que a administração limitou-se a afirmar que o mesmo foi necessário para padronizar a infraestrutura já instalada nas dependências da municipalidade, a qual estaria baseada em tal tecnologia, Citrix Metaframe, sem, contudo, comprovar sua conformidade com a norma prescrita pelo artigo 15, inciso 1º da Lei 8666. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 80 e 81 em conjunto também, senhora presidente. Perfeitamente. Pregão presencial e contrato, Prefeitura de Jaguariúna com Petromais, distribuidora de petróleo, fornecimento parcelado de combustível com instalação de tanques e bombas. Vega, distribuidora de petróleo, representou em face de possíveis irregularidades. A instrução dividiu-se e eu entendo que a matéria comporta aprovação. Quanto à qualificação econômico-financeira, o grau de endividamento estabelecido não destoa dos parâmetros genericamente admitidos pela jurisprudência do tribunal. De outra parte, entendo possível coibir a participação de empresa apenada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pública, porquanto se trata de providência cautelar e sustentável nos termos da legislação de regência, consoante inclusive decisão recente desta Câmara, em sessão de 2 de setembro deste ano, razão pela qual a alegação se mostra improcedente. Quanto ao critério de julgamento, não vislumbro a alegada incompatibilidade com o objeto, tendo em vista se tratar de fornecimento parcelado de combustível em imóvel público, com instalação de tanques e bombas, cabendo a contratada providenciar a manutenção de tais equipamentos. Houve efetiva disputa entre 3 licitantes, o valor final representou mais de 4% de economia para os cofres em relação
à pesquisa prévia. Voto pela improcedência da representação e irregularidade da matéria. É um voto que está em discussão. Votação. Aprovado. 82, Prefeitura de Barbosa, contas de 2012. Problema com os precatórios, déficit orçamentário que agravou a já negativa situação financeira, abertura de 58,69 de créditos adicionais, quando a LOA permitia a abertura de 30, que já era um limite alto, 58,69. Gastos realizados sem procedimento licitatório, sem pesquisa de preço. Esses pontos me levam a propor a emissão de parecer desfavorável a Vossas Excelências. Pela emissão de parecer desfavorável que está em discussão. Votação. Aprovado. 83, Prefeitura de Uru, contas de 2012. Déficit orçamentário superior ao exercício anterior, sem amparo em superávit financeiro, 5 alertas da Corte quanto a esse aspecto não atendidos pela municipalidade, resultado econômico, dívidas de curto e longo prazo, saldo de dívida ativa, todos esses números pioraram em relação ao exercício de 2011. Há débitos com precatórios não solvidos e as despesas com publicidade se descolaram do permissivo legal. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Campos Novos Paulista, conta da Prefeitura 2012. Déficit orçamentário expressivo de 18,08%, ainda que se aceite um aproveitamento superavitário do exercício anterior, ainda assim estaria com 8,51, bastante elevado. Créditos adicionais, alterações orçamentárias, também quase num nível de 60%, problemas na situação financeira e nos débitos, que cresceram em relação a 2011, houve compensação unilateral de contribuições previdenciárias e ainda há falhas em gastos com publicidade e propaganda oficial, despesas excessivas com combustíveis e licitações, contratos e execução contratual. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Parecer desfavorável, o voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 85, senhora presidente, houve um protocolo de petição. Eu vou retirar de pauta, porém eu peço reinclusão automática na sessão de 14 de outubro, não na próxima, na segunda, em 14 de outubro, para o item 85. Então, retirado o item 85, com inclusão na pauta de 14 de outubro. A palavra continua com Vossa Excelência. Para relatar as contas da Prefeitura Municipal de Queluz, exercício de 2012. Não houve atendimento do 21 da Lei 11.494, a aplicação do Fundeb apresenta índices não aceitáveis e houve compensação de contribuições previdenciárias unilateralmente. Parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. 87 é matéria que já esteve na pauta de nossos trabalhos e houve um pedido de vista do eminente conselheiro Dimas Ramalho. Reavivo apenas as conclusões que foram no sentido da emissão de parecer desfavorável diante das infringências aos artigos 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 59, parágrafo 1º da 4.320, além de problemas quanto à aquisição de produtos e serviços sem licitação, gastos com combustível e despesas com publicidade em desacordo com a lei eleitoral. Passo a palavra, então, ao conselheiro revisor. Acompanhe o relator. Tá. Também acompanho o relator, o voto está aprovado. E o último item, o meu encargo é 88, recurso ordinário contra a sentença que aplicou ao responsável e recorrente, prefeito de Teodoro Sampaio, multa de 500 UFESPs. A instrução foi divergente e eu conheço do recurso em preliminar. Conhecido. A penalidade foi imposta por descumprimento a providências determinadas pelo tribunal. Porém, com o recurso ordinário, houve a comprovação de que sindicâncias foram instauradas,
tais determinações ocorreram antes da decisão que aplicou a multa, apenas não tinham sido informadas no prazo de 60 dias fixado pelo eminente relator da matéria. Em função disso, meu voto dá provimento ao recurso para afastar a punição. Pelo provimento do recurso, eu voto que está em discussão. Votação aprovado. A palavra agora é do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, trata-se agora do item 89 de representação formulada pelo senhor Valdinei Muniz, que é munícipe da cidade de Avaré, comunicando possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura de Avaré no exercício 2011. Entendo que assiste razão ao representante quanto à irregularidade da aquisição do Programa de Ensino Sistemático de Ciências, o PESC, pela Prefeitura de Avaré, mediante inelegibilidade de licitação. Da falta de prova de viabilidade da competição de enquadramento do objeto em exame da hipótese do artigo 25 da Lei Federal 8666 de 93, decorre a conclusão de patente inobservância aos princípios da legalidade, isonomia, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Voto, portanto, conforme o voto disponibilizado a Vossa Excelência, pela procedência da representação, e ainda aplico multa ao responsável, senhor Rogério Barqueto Reia, então prefeito municipal de Avaré, na importância correspondente a 200 UFESPs. É o voto. Que está em discussão. Votação aprovado. Item 90, representação formulada por Carlos Augusto Borges, vereador à Câmara de Saltinho, que comunica possíveis irregularidades na compra direta de medicamentos e materiais hospitalares pela Prefeitura de Saltinho, no exercício de 2011. Não há como consentir com os argumentos do responsável, no sentido de que a morosidade e a burocracia do procedimento licitatório e os desinteressos das empresas para o certame e a dificuldade em conseguir 3 cotações em função do pequeno porte de Saltinho sejam fatores impeditivos de cumprimento das normas. Entre outros motivos, esses são suficientes para votar pela procedência da representação e aplicação de multa ao responsável, senhor Claudemir Francisco Torina, na importância correspondente a 200 UFESPs. É o voto, senhor presidente. Que está em discussão, em votação, aprovado. Os itens 91 e 92, eu gostaria de retirar de pauta o retorno ao gabinete, porque há necessidade de notificação, senhor presidente. É regimental, retirado de pauta, com retorno ao gabinete do conselheiro relator. Item 93, contrato da Prefeitura de Suzano e a empresa Bela Bru, Comércio e Representação Limitada, visando a prestação de serviços de apoio técnico à gestão e estacionamento rotativo. A origem trouxe esclarecimentos, mas não justificou, no meu ponto de vista, a validade do único atestado de capacitação técnica apresentada pela empresa, Bela Bru. Além disso, como bem destacou o Ministério Público de Contas, causa estranheza uma empresa de construção e serviços atestar a capacitação técnica de um serviço eminentemente público, no caso, a gestão de estacionamento Zona Azul. Voto, diante de mais dados que passei a Vossas Excelências, pela irregularidade com a aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável, o senhor Marcelo de Souza Cândido, e requeiro, seja mediante ofício, cópia dessa decisão enviada ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É o voto. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Item 94, chegaram memoriais e eu peço retirada, voltando ao gabinete, senhor presidente. Retirado o item de pauta, item 94. A palavra continua com Vossa Excelência. Item 95, contrato da Prefeitura de Jundiaí e consórcio Nova Jundiaí. Os argumentos da defesa não conseguiram afastar na totalidade as falhas. A inadequação do procedimento torna-se evidente quando se depara com a exigência de profissionais de nível superior, com formação em engenharia agrônoma civil e elétrica, denotando que a execução do objeto demanda a mobilização de equipes com conhecimento em várias áreas. Também se remete à aglutinação do serviço como motivo para juízo desfavorável. De igual forma, não é possível aceitar que
a justificativa para a exigência de que prova de regularidade fiscal relativa ao tipo imobiliário, eis que não guarda nenhuma pertinência com o objeto. Diante disso, eu voto pela irregularidade e aplicação de multa de 300 FESPs ao responsável, o senhor Walter da Costa Silva Filho. É o voto. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. O item 96 é o contrato da Prefeitura de Caiuá e a empresa Antônio Garcia Albarra, EPP, objetivando a execução com fornecimento integral de material de mão de obra, equipamentos de obras destinadas à melhoria de construção de infraestrutura. Não foi cumprido o disposto no artigo 21.3 da Lei Federal 8666, de 93, uma vez que a própria municipalidade, nos autos, admitiu ter deixado de divulgar o certame em jornal de grande circulação. Assim também é reprovável a exigência prevista no edital, visto que confunde conceito de qualificação profissional e operacional. Voto, portanto, pela irregularidade da concorrência do contrato e aplico multa ao responsável, senhor Cícero Paulino Sobrinho, em valor equivalente a 160 FESPs. É o voto. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Itens 97 a 102 da pauta, senhora presidente, devido ao recebimento de memoriais no gabinete, solicito a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Retirados de pauta, item 97 a 102. A palavra continua com Vossa Excelência. O item 103 trata-se de inexigibilidade de licitação e decorrente contrato com termo aditivo firmado entre a Prefeitura de Paraguaçu Paulista e Mindilab do Brasil Comércio de Livros Limitada, com vista ao fornecimento de conjuntos educacionais. Quanto à pesquisa e estudos abordados no memorial da contratada, limita-se a demonstrar os resultados obtidos com a aplicação do projeto Mentel Inovadora, sem nenhuma comparação com outros projetos educacionais similares. Logo, não se presta, no meu ponto de vista, a comprovação de que o referido produto seria o único ou mais adequado a atender a necessidade da rede pública de ensino da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista. Da falta da prova de viabilidade de competição e de enquadramento do objeto em exame na hipótese do artigo 25 da Lei Federal 8666 de 93, decorre a conclusão de patente de observância possível da legalidade, isonomia, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa para a administração, motivo pelos quais eu voto pela irregularidade do ato de exigibilidade de licitação, do contrato e do termo aditivo, voto ainda pela aplicação de multa ao senhor Ednei Taveira Queiroz, em importância 300 FESPs, e requeiro também, após o trânsito julgado, que cópia dessa decisão seja encaminhada ao Ministério Público, senhor presidente. É o voto. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Agora, senhora presidente, relato em conjunto os itens 104 a 107 da pauta. Perfeitamente. Termo de editamento ao contrato de gestão firmado entre a Prefeitura Municipal de Salto e a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Os esclarecimentos foram prestados a respeito do termo de aditamento. No entanto, as falhas permaneceram quanto à falta de apresentação pelas partes de documento que contivessem parâmetros objetivos para execução física e financeira do ajuste. Em especial, um ponto fundamental, do meu ponto de vista, é a correta e eficiente utilização de recursos públicos e a qualidade dos serviços prestados. Voto pela regularidade do termo de aditamento, do instrumento de extrato e pela irregularidade da expressão de contas. Deixo, no entanto, de condenar a entidade a devolver a importância do erário, porque, apesar das inadequações aqui relatadas, não foram constatados indícios de desvio na aplicação dos recursos públicos, senhor presidente. É o voto. Votos que estão em discussão. Votação. Aprovados. O item 108, prestação de contas decorrente de repasse da Prefeitura de Tremembé à Irmandade Filantrópica do Hospital Bom Jesus de Santo da Casa de Misericórdia de Tremembé. Eu peço também atenção a Vossa Excelência, porque aqui, nesse caso, trata-se de uma Santa Casa que, reiteradas vezes, diferentemente do voto anterior, que eu acompanhei o voto de Vossa Excelência, presidente, nesse caso, a fiscalização
apontou diversas infringências ao ordenamento legal, nesse caso, e que a defesa não conseguiram fazer com que não conseguiram fazer com que o plano de trabalho fosse fundamentado e fosse mostrado que foi realmente realizado. Eu voto, nesse caso, da prestação de contas dessa Santa Casa, pela aplicação de multa, pela irregularidade, pela aplicação de multa, ao senhor José Antônio Barros Neto e à senhora Scheherazade do Prado Souza, importância 160 UFESPs. E condeno a Irmandade Filantrópica Santa Casa de Vereador Tremembé que devolva a quantia de R$ 60.779,34 aos cofres públicos. É meu voto, presidente. É que eu li atentamente o voto de Vossa Excelência. Esse voto a situação de Tremembé é diferente da situação de Birigui. A de Birigui houve demonstrativo de todos, não houve demonstração de que houve nenhum desvio. Ocorreu a prestação de contas. Aqui, pelo que eu li, não teve nem prestação de contas essa quantia de 60 mil. Exatamente o que eu ressaltei, que o voto de Vossa Excelência é diferente e correto, e que teve um acompanhamento, porque realmente, nesse caso, não teve prestação de contas. Na outra, sim, estava intervenção e houve prestação de contas. Mas da mesma forma que eu ressaltei o cuidado que Vossa Excelência teve, porque por trás de muitas filantrópicas, pode ser que ocorra problemas, como temos visto, lido e ouvido em alguns meios de comunicação. Eu somente falei para destacar que a divergência, mas eu acompanho Vossa Excelência nesse voto. Com certeza. O voto continua em discussão. Em votação, aprovado. O 109, eu peço retirada, votando no gabinete. Tá. É regimental. A palavra continua com Vossa Excelência. 110, Prefeitura de Quatá. Prestação de contas e repasse de 2007 pela Prefeitura de Quatá, a Bioma Vale, que é uma organização de civil de interesse público com base em termos de parceria. As irregularidades constadas pela fiscalização não foram afastadas pelos interessados. Não houve um plano de trabalho formalizado, o que inviabilizou a elaboração de relatório contendo comparativo fidedigno entre objetivos propostos e resultados alcançados. Adicione-se a isso a ausência de documento comprobatório da movimentação das receitas e despesas da entidade. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas e exame, condeno a Bioma Vale, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 40.707,67, devidamente corrigido, senhora presidente. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 111, eu peço retirada, votando no gabinete, presidente. É regimental. O item 112, prestação de contas de repasse da Prefeitura de Pilar do Sul, Associação Beneficente Bom Jesus e outras, especificadas acima no voto, já disponibilizaram a Vossa Excelência, no exercício de 2011. A fiscalização atestou o cumprimento das exigências legais aplicáveis ao repasse, bem como a apresentação dos documentos. Voto, portanto, pela regularidade da prestação de contas e exame. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Item 113, eu peço retirada, votando no gabinete, senhora presidente. É regimental. O item 114 a 115, peço permissão para relatar em conjunto. 114 a 115, perfeitamente. Contas anuais da Prefeitura de Nova Europa e Santa Maria da Serra, ambas de 2012. Conforme votos disponibilizados previamente, foram atendidos os pressupostos e limites legais, de modo que voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame. Votos que estão em discussão. Votação. Aprovado. Item 116, contas de 2012 da Prefeitura de Santo Antônio da Alegria. As contas apresentaram um panorama favorável, com exceção do disposto do artigo 42 da Lei Fiscal, em razão da qual a instrução manifestou de forma unânime pela emissão de parecer desfavorável. E justamente por discordar da instrução nesse ponto, com todo o respeito que merece, é que eu gostaria de citar alguns pontos importantes a Vossas Excelências que me levaram a essa conclusão. Entendo, com a devida vênia, que a falha, nesse caso, possa ser relevada diante de todo o quadro favorável da gestão administrativa, principalmente do ponto de vista financeiro. Explico.
A norma em questão possui a finalidade principal de evitar que o gestor público assuma compromissos no final do mandato que possam causar desequilíbrio financeiro, comprometendo orçamentos futuros e, consequentemente, gestões subsequentes. No caso do exame, os demonstrativos contábeis revelam que a liquidez de R$ 445.084,12 não se mostrou expressiva face à receita total realizada de R$ 17.335.193,54, além de corresponder a 0,35 do valor mensal da arrecadação, com base na receita líquida corrente de R$ 1.260.867,89. Portanto, não representa risco o orçamento seguinte. Bem assim, como arrazoado no item 2.4 acima, a gestão orçamentária, financeira e patrimonial situa-se dentro dos padrões aceitáveis pela jurisprudência desta egrégia Corte de Contas, apresentando o déficit orçamentário amparado, em sua maior parte, pelo superávit financeiro retificado no ano anterior e déficit financeiro que representa a parcela ínfima em relação ao valor mensal da arrecadação com base na receita corrente líquida. Outro ponto que considerei, nesse caso específico, é o elevado percentual de investimento, equivalente a 22,3% da receita líquida corrente, ou seja, R$ 3.348.982,107, valor que supere mais de 7 vezes a referida iliquidez, e que, inegavelmente, deve balizar nosso julgamento, até porque, segundo dados da UDESP, supera a média de investimento no Estado, que é 12,99%, e dos municípios da região, que é 11,93%. Além disso, o município cumpriu, com folga, os limites constitucionais e legais, no ensino, 29%, saúde, 28,29%, atendeu percentual máximo permitido para despesa pessoal, 50,93%, bem como quitou o passivo judicial exigível do exercício. Diante do exposto, eu voto pela emissão de parecer favorável contra 2012 de Santo Antônio da Alegria, com excepcional relevação no descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu voto. Senhor conselheiro, eu tenho uma posição diferente quanto a esse questionamento do artigo 42, mas para melhor análise das ponderações de Vossa Excelência, eu vou pedir vista do processo. Tá, ok? Então, o item 116 tem pedido de vista, meu pedido de vista. E a palavra continua com Vossa Excelência. O item 117, eu peço retirada de pauta com reclusão automática. Retirada de pauta o item 117 com reinclusão automática. Concluído, então, a ordem do dia. E antes de encerrar os trabalhos, eu consulto a procuradora do Ministério Público de Contas se há interesse em ciência específica de qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Não, Vossa Excelência. Então, eu agradeço a todos e declaro encerrada a 30ª sessão da Primeira Câmara. Boa tarde a todos.